Fala galera, tudo bem? A aula de hoje é para explicar como que funciona a resposta imunológica. Mas antes de a gente falar das células de defesa, a gente precisa primeiro entender onde que elas ficam. As células de defesa, no geral, estão presentes no sangue. Óbvio que elas podem estar localizadas ali nos tecidos, ou no linfonodo, né, ou no baço, na malte, na gout, mas essas células primariamente são produzidas ali dentro da medula óssea vermelha. Então observa só, quando a gente pega os ossos, dentro deles ficam localizada a medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha apresenta um tipo celular característico chamado de célula-tronco pluripotente. Como o nome já sugere, a célula-tronco ela apresenta a capacidade ali de originar vários tipos celulares. No caso da célula-tronco hematopoética, que é a célula-tronco presente na medula, essa célula-tronco hematopoética ela está comprometida com a linhagem sanguínea. Então, ela, apesar de ser uma célula-tronco, ela só dá origem em células do sangue. Você vai falar, mas Paulo, no sangue tem uma porrada de célula. É, exatamente isso. E nesse sangue a gente consegue diferenciar duas linhagens celulares importantes. O que a gente conhece como sendo a linhagem mieloide e o que a gente conhece como sendo a linhagem caracteristicamente linfóide. A linhagem mieloide armazena uma grande quantidade de células, como é o caso do eosinófilo, do basófilo, do neutrófilo, do monócito, das hemácias, dos macrófagos e vários outros tipos. Já a linhagem linfóide apresenta ali como células características os linfócitos do tipo T e os linfócitos do tipo B, além de uma célula especial chamada de célula NK, que não é tão comum de aparecer nas provas do vestibular. Então, a minha grande dica assim, nesse primeiro momento de estudo é: aprende que a linhagem linfóide só tem linfócito, porque todo mundo que não é da linhagem linfóide, obrigatoriamente, portanto, vai ser da linhagem mieloide. Então, as hemácias, as plaquetas, os macrófagos, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastócitos, os monócitos, todas essas células estão presentes na linhagem mieloide. Sabendo disso, a gente vai apresentar aqui as células conhecidas como sendo os leucócitos, que são os famosos glóbulos brancos, e eles estão relacionados à defesa do nosso corpo. Então, essas células chamadas de glóbulos brancos, na realidade, não são um tipo celular, são vários tipos. Sabendo disso, então, nós podemos classificar a linhagem imunológica em dois tipos de resposta. A resposta da imunidade inata e a resposta da imunidade adquirida. E aqui existem duas palavras relevantes para a gente. A primeira é especificidade e a segunda palavra importante é memória. Agora eu preciso da tua imaginação. Quando o corpo tem contato com patógeno, imagina lá, tu tá, sei lá, no meio de um ônibus e alguém tosse do teu lado e tu respira fundo assim, ó, e aquela pessoa estava infectada com alguma bactéria ou algum vírus, esse patógeno entra no teu corpo e aí o teu corpo vai tentar te defender. Essas células de defesa que compreendem os leucócitos e os glóbulos brancos estão divididas em duas respostas, a imunidade inata e a imunidade adquirida. E o que significa especificidade e o que significa memória? Especificidade significa a capacidade da célula reconhecer especificamente o patógeno. Então, por exemplo, eu posso reconhecer uma célula como sendo de origem bacteriana, se ela apresentar peptidoglicano, um lipopolissacarídeo. Isso é comum a vários tipos bacterianos. Percebe então que se eu reconheço um padrão molecular de uma bactéria, não significa que eu estou identificando o tipo específico de bactéria. Mas, por exemplo, alguma bactéria pode apresentar uma proteína específica na sua superfície que somente aquele grupo tem. Então, reconhecer aquele aspecto característico me faz entender, por exemplo, que aquela bactéria não é apenas uma bactéria qualquer. É um Staphylococcus aureus, é um Streptococcus pyogenes, tá bom? Então, o reconhecimento dos padrões permite eu reconhecer aquilo que é comum a todo tipo de patógeno, por exemplo, como bactérias, como, por exemplo, um fungo. E isso é característico da imunidade inata. A imunidade inata ela é inespecífica, ela apenas reconhece padrões e sempre tem a mesma resposta em relação a este padrão. Além disso, é existente também a memória. O que é a memória? São células de defesa que ficam rodando no corpo e elas lembram do momento inicial de uma primeira infecção, de forma que na segunda, na terceira, na quarta e na quinta, elas conseguem responder melhor. Gente, não vai confundir essa memória com sendo a memória do aprendizado. A nossa memória do aprendizado é aquela, tive uma aula de física, eu lembrei que meu professor falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. A minha professorinha da escola era a tia Mariana, coisas desse gênero. Isso não é uma memória pedagógica, a gente está falando de memória de célula. É a memória que a gente está relacionada ali a receptores presentes na célula de defesa, capaz de reconhecer um patógeno que o corpo já teve contato anteriormente, tá bom?
Então, olha só, a imunidade inata ela é formada por células que não apresentam especificidade e não apresentam memória. Já a imunidade adquirida ela é muito mais avançada. Ela apresenta especificidade e apresenta memória. Dessa forma, tu começa a perceber que a imunidade inata, então, ela é um pouco mais simples do que a imunidade adquirida. E eu falo simples em termos apenas pedagógicos, porque essa linhagem ela é fenomenal em termos de funções. Mas observa só então. A imunidade adquirida, por apresentar especificidade, é difícil acontecer esse encontro mágico, patógeno e célula de defesa linfocitária, porque os linfócitos fazem parte da imunidade adquirida. Então imagina que tem que encontrar o amor da tua vida. É a chance, né, do linfócito encontrar ali o antígeno ao qual ele vai se ligar. Gente, aqui tem duas palavrinhas importantes então. A resposta celular linfocitária, e agora tu já sabe que tem os linfócitos T e os linfócitos B, que tu aprendeste no início da aula. E o que é o antígeno? O que é essa resposta ao antígeno? Antígeno é a substância que vai desencadear a resposta imunológica, ok? Tá. Percebendo então que não é um encontro qualquer, observa que a imunidade adquirida começou a sua resposta ali após dias, né? Enquanto que a imunidade inata começou no momento quase que zero da infecção, poucos minutos após a infecção, algumas horas após a infecção, a resposta inata já estava fazendo sua parte. Então, esse encontro da célula de defesa específica, do linfócito específico para o patógeno com o antígeno, é feito através de uma célula chamada de célula apresentadora de antígeno. Na biologia, às vezes, a gente não tem criatividade. Esse é um dos casos. Qual o nome da célula que apresenta o antígeno, aquilo que vai desencadear a resposta imunológica para o linfócito T específico? É a célula apresentadora de antígeno, que são células que realizam fagocitose. Então, essas células apresentadoras de antígeno podem ser uma própria APC ou pode ser um macrófago. Então, essas células conseguem fagocitar o patógeno e expressam na sua superfície celular, lá na membrana plasmática, através de uma molécula chamada de HLA, o antígeno. Então, digamos assim, olha só, tu tava lá no busão, o cara tossiu do teu lado, tu respirou fundo, a bactéria entrou no teu corpo. Qual a primeira linhagem que responde? Exatamente, a imunidade inata. Ela vai fazer tudo que ela puder para controlar. Mas a imunidade inata, tu lembra, ela não é específica nem tem memória. Existe uma linhagem melhor. A linhagem próxima a ser instituída é a imunidade adquirida. E ela é específica. Ou seja, é necessário que o linfócito específico encontre esse antígeno. É o encontro da vida, cara. E quem intermedia esse processo, né? Quem vai fazer essa relação ali é a célula apresentadora de antígeno. Como está representado aqui no esqueminha. Então, observa só. Aqui eu tenho a apresentadora de antígeno, a APC. Ela está apresentando o antígeno e o linfócito está assim, ó. Acho que conheço. Se o linfócito não reconhecer, ele vai embora. Aí chega outro lá e fala, não conheço tão bem. Aí ele vai embora. Até que algum linfócito que reconheça esse antígeno fala, opa, esse é o meu momento, chegou, finalmente vou ser ativado. Até então eu era virgem, nunca tinham apresentado o antígeno correto para mim. E aí esse linfócito começa a amadurecer. Esse linfócito ao qual é apresentado o antígeno, observa que é o linfócito T. O linfócito B ele não precisa da apresentação direta. Bora lá então. Como eu estava conversando com vocês, o linfócito B aqui, observas, olha, ele reconhece o micro-organismo diretamente, enquanto que o linfócito T, ele é apresentado a esse antígeno. Olha só uma célula fagocitária aqui, ó, apresentando o antígeno para o linfócito T. E aí, sobre esse linfócito T, é necessário que tu saibas que existem dois tipos. O T chamado de CD4+, linfócito T CD4+, cujo receptor CD4 é presente, e o linfócito T chamado de CD8+. Linfócito CD4, o nome alternativo dele é linfócito T auxiliar, ou linfócito T helper. Enquanto que o linfócito T CD8, ele é chamado de linfócito citotóxico, tá bom? Então, bora lá. O linfócito T auxiliar, ele tem esse nome porque ele auxilia, ele reconhece o antígeno e ele fala assim, epa, isso aqui é uma bactéria, é melhor chamar o macrófago. Epa, isso aqui é um verme, é melhor chamar o eosinófilo. Opa, isso aqui é tal situação. Melhor chamar o linfócito TCD8, que ele sabe lidar melhor com essa infecção. Melhor fazer a ativação dos linfócitos B para a produção de anticorpo. Então esse linfócito T auxiliar é ele que controla a resposta imunológica. É por isso que para cada tipo de patógeno existe um tipo celular específico. E quem vai desencadear esse tipo celular específico é o linfócito T CD4.
Após isso, o CD4, se ele ativar o linfócito TCD8, o linfócito TCD8 pode realizar dois tipos de atividades. Ou ele vai induzir a morte da célula, ou seja, um processo de apoptose, que fala assim, célula, está trazendo problema, te mata aí. E aí a célula pode se matar. Ou ele pode começar a formar um complexo que vai ser inserido na membrana e vai desencadear a morte da célula, tá bom? Então, ou ele induz a apoptose, ou ele mata diretamente a célula. Então, o linfócito B reconhece diretamente o micro-organismo. O linfócito TCD4 ele é apresentado ao antígeno e ele pode ativar outras células, visto que ele é chamado de linfócito T auxiliar. E o CD8, por sua vez, o que ele faz? Ele mata diretamente os patógenos ou ele induz a apoptose. Gente, sobre o linfócito B, para a gente finalizar, e eu deixei ele por último, ele além de reconhecer o micro-organismo diretamente, ele tem uma forma diferente de lidar. O linfócito B é a célula produtora do que se conhece como sendo os anticorpos. Os anticorpos são proteínas pertencentes à classe das imunoglobulinas. E olha só aqui, nas provas, no geral, a gente representa, dentro da imunologia, um anticorpo com uma forma de Y. E olha, esse anticorpo aqui, ele se liga diretamente ao patógeno e lembra que ele é específico e marca esse patógeno para ser destruído. Então, olha, os patógenos estavam aqui marcados pelo anticorpo. Quando chegar uma célula de defesa, vai lá e fala, opa, se está marcado é estranho, não pertence ao corpo, vou destruir. Ou pode passar ali um sistema complemento, fazer a ativação do sistema complemento e induzir a morte do patógeno também. O sistema complemento não é um conteúdo de vestibular, então deixa essa conversa para mais tarde. Para a gente finalizar a resposta linfocitária, é importante que tu saibas o seguinte. Eu posso dividir as células de defesa aqui nas células de defesa chamadas de células de defesa efetoras. Tanto aqui eu tenho a CD4 quanto a CD8, a CD4 vermelha e a CD8 azul. Eu tenho as efetoras que vão atuar naquele momento da infecção. E após a resolução da infecção, algumas células ali ficam patrulhando o corpo ainda. São chamadas células CD4 de memória, células CD8 de memória. E eu vou ter os linfócitos B de memória também, que vão produzir esses anticorpos, que são proteínas, que vão ficar rodando no teu sangue. E ali, caso tu entre em contato com o patógeno de novo, esse anticorpo, o que ele faz? Ele se liga no patógeno, marca ali para ser fagocitado, ou vai ser destruído via sistema complemento. E aqui, para a gente finalizar, finalmente, o que é a imunização? A imunização nada mais é do que o processo de tornar esse corpo responsivo a determinado tipo de antígeno. A imunização ativa, eu pratico a ação de produzir o anticorpo. Eu posso ter essa imunização através da inoculação de vacinas. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar um vírus atenuado, ou mesmo um vírus morto, e colocá-lo no corpo do meu paciente. Vai acontecer tudo aquilo. Esse vírus vai ser fagocitado, vai ser apresentado o antígeno para o linfócito T, CD4, que vai ativar o linfócito TCD8, que vai formar células de memória junto com o CD4. E o linfócito B, quando reconhecer também esse vírus, vai produzir seus anticorpos, gerando, portanto, uma imunização, uma imunidade. Tá? A imunização é o processo, a imunidade é o que vai restar em mim. Então, bora lá. A imunização passiva, a imunidade passiva é quando eu já recebo pronto o anticorpo. Nesse caso, por exemplo, eu tenho ali uma picada de cobra. Tu não vai esperar 7, 14 dias para se produzir o anticorpo e ter uma resposta mais eficiente, não é? Tu não tem tempo para isso. Uma cobra lá te picou na perna, uma botrox, aí ela, meu Deus, tu não vai ficar lá esperando. Então tu vais no hospital e eles vão te dar lá o soro. Nesse soro já tem um anticorpo. Percebe que tu não produzes o anticorpo, tu recebe pronto. Então isso é passivo, eu recebi tudo prontinho, tá bom? Então imunização ativa é aquele processo em que eu faço a pessoa produzir o anticorpo. Uma forma natural disso é contraindo a doença. Uma forma sintética que cai muito em prova é o processo da vacinação. Então quando eu tenho imunidade ativa, anota aí no teu caderno. Eu tenho a formação de células de memória. Essas células de memória pertencem a que linhagem? Aos linfócitos, sendo que eu tenho o linfócito T, CD4 e CD8, e o linfócito B. O objetivo maior é o linfócito B produzir os seus anticorpos, que vão ficar rodando no sangue, beleza? Tranquilo? A imunização passiva, eu recebo o anticorpo pronto. Ele é para um momento rápido, quando não tenho muito tempo de espera. Por exemplo, no caso da Covid, né, porque a gente está vivendo agora, algumas pessoas estão no hospital e até elas criarem uma resposta imunológica, se conseguirem criar essa resposta, visto que elas podem virar óbito antes, né? Vai levar muito tempo, então não se pode esperar tudo isso. É por isso que hoje se dá um soro concentrado ali
com as imunoglobulinas produzidas por pessoas que já foram imunizadas, que já tiveram contato com a doença. E por último, gente, observa só esse gráfico. Olha, resposta anti-X, eu tenho um antígeno X sendo inoculado. A primeira vez, percebe que o título de anticorpos séricos produzidos é baixo. Eu levei aqui, por exemplo, para chegar ao ápice da produção, olha só, 2 semanas. Enquanto que aqui, observa, o ápice da resposta acontece muito antes de 2 semanas. Além disso, o título é muito maior, a produção de anticorpos numa segunda resposta é muito maior. Então é por isso que é importante a gente imunizar as pessoas. A gente imuniza para que não essa pessoa não venha a ter contato com o patógeno, mas para quando ela vir a ter contato com o patógeno, ela ter uma resposta muito mais eficiente, a ponto de muitas vezes nem desencadear o processo infeccioso, a ponto de muitas vezes nem desencadear o processo de sintomas, tá bom? Então, ou a doença vem num estado mais brando, ou a pessoa nem sequer desenvolve a doença. Assunto importantíssimo no Enem. Grande abraço!